Definições. Uma classe é considerada um tipo de dado, como os tipos que existem pré-definidos em diversas linguagens de programação, como por exemplo o int, o float e o char. Os métodos são também conhecidos como funções membro. Elas são funções de um objeto. Os métodos efetuam operações na classe, como por exemplo entrada e impressão de dados ou algum cálculo utilizando os dados membro da classe. A sintaxe em C++ para programação orientada a objetos segue dessa forma. Para definir uma classe, a gente coloca class e o nome da classe. Os dados membros são as variáveis pertencentes à classe. A gente coloca o tipo e o nome da variável. Os métodos são as funções referentes à classe. Aqui a gente coloca o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros passados para esse método. Temos um exemplo da classe retângulo, onde a gente define class e o nome da classe, que é retângulo, abrimos as chaves, e essa parte aqui é referente aos dados membro. Temos esse seletor public, que quer dizer que esses dados membro podem ser acessados a qualquer parte do código do nosso sistema. Aqui a gente declara as seguintes variáveis: base e altura, e informamos o tipo de retorno, que é o int. Aqui, essa parte é referente aos métodos dessa classe. Colocamos o seletor public para falar que ela é possível acessar por qualquer parte do sistema. Aqui a gente coloca o tipo de retorno do método. A gente colocou void, o init é o nome do método, onde esse método vai inicializar os nossos dados membros da classe retângulo. Aqui passamos os parâmetros do tipo inteiro, o int b e o int h, onde o b é referente à base do retângulo. Aqui a gente está colocando o b, a base recebendo o b, que foi passado como parâmetro. E aqui a gente recebe a altura, que é o h como parâmetro, e inicializamos o dado membro altura com o h passado como parâmetro. Aqui temos o método printData, que vai imprimir a base, a altura e a área desse retângulo, onde a gente informa o tipo de retorno, que é void, o nome do método printData, e ela não vai receber nenhum parâmetro de entrada. Aqui a gente usa o cout para imprimir a base, onde a gente passa a base aqui, que é o dado membro da classe retângulo, a altura, onde pega o dado membro da classe retângulo, e a área, onde a gente multiplica a base vezes a altura. Então, aqui a gente vê a classe nossa retângulo, onde ela seria como se fosse um tipo pré-definido de dado de uma linguagem de programação, como por exemplo int, float, char, entre outros. Onde a gente criaria um objeto dessa classe retângulo, a gente colocaria aqui retângulo, o nome do objeto, onde esse objeto teria as informações do dado membro, como base e altura, e teria acesso aos métodos dessa classe, que seriam a inicialização dos dados membro e a impressão da base, altura e a área do retângulo. O objeto é a variável de uma classe. Neste objeto contém os dados membros de uma classe e os métodos presentes nessa classe. A gente definiu uma classe não cria nenhum objeto, do mesmo modo que a existência de um tipo int não vai criar nenhuma variável. Podemos dizer que um objeto é a instância de uma classe. Aqui a gente tem um exemplo, onde um projeto seria uma classe, o projeto de um Gol GTI, onde a gente tem as dimensões do carro e temos informações do carro, como a cor e o número da placa. Isso poderia ser os dados membros da nossa classe. E poderíamos ter métodos como acelerar e frear. Aqui a gente tem os objetos referentes a essa classe ou projeto. Um objeto seria um carro, no caso, onde cada carro teria informações diferentes. Por exemplo, esse carro vermelho aqui, o vermelho seria um dado membro. Esse carro cinza, o cinza seria um dado membro, mas o número da placa é diferente entre esses dois carros. Esse carro aqui teria a cor e a placa diferente em relação aos outros objetos criados. Ou seja, cada objeto segue a mesma estrutura de uma classe, onde cada informação de dado membro pode ser diferente e todos os três possuem os métodos referentes à classe, como acelerar e frear. A sintaxe em C++ para objetos de uma classe
segue dessa forma. Criar objetos, a gente coloca o nome da classe, espaço, nome do objeto. Para acessar os dados membro e adicionar valores, a gente segue dessa forma. A gente coloca o nome do objeto, ponto, nome variável, e coloca o valor que a gente vai atribuir a esse dado membro. Para a gente chamar os métodos de uma classe, a gente coloca o nome do objeto, ponto, o nome do método, e a gente passa os parâmetros necessários para esse método. Aqui a gente tem um exemplo da utilização do objeto em C++, onde a gente tem a estrutura da nossa classe retângulo, vista anteriormente, onde tem os dados membro e os métodos dessa classe, de inicializar os dados membro e imprimir as informações da classe retângulo, com base, a altura e a área. Para a gente criar um objeto, a gente coloca o nome da classe, espaço, e o nome do objeto, e ponto e vírgula. Aqui o nome da classe é retângulo, e o nosso nome desse objeto será x. Para a gente acessar os dados membro e os métodos do objeto, a gente utiliza essa forma aqui. O x, que é o nome do objeto, ponto, e o nome do dado membro, que é a base, e aqui a gente está atribuindo o valor 5 para o dado membro base do nosso objeto x. Para a gente imprimir o valor da base do nosso objeto x, a gente coloca aqui cout base, e a gente está acessando o dado membro desse objeto x dessa forma, x.base. Aí iria imprimir o valor 5. Para a gente acessar o método de um objeto, a gente coloca o nome do objeto, x, ponto, o nome do método. Aqui a gente utilizou o init para inicializar os dados membro da classe retângulo. A gente passou o 3 como parâmetro para a nossa base e o 8 para a altura do nosso dado membro, da classe do objeto x. Ou seja, aqui a gente vai chamar o método init e vai passar aqui o 3 e o valor 8, onde aqui a gente vai inicializar os dados membro, base e altura com valor 3 e 8. Exemplificando a programação orientada a objetos com o programa em C++, aqui nós temos a nossa classe retângulo definida anteriormente, com o dado membro e os métodos da classe, de inicializar os dados e imprimir a base, a altura e a área. E temos a nossa main, onde a gente declara dois objetos da classe retângulo, o x e o y. Aqui a gente está atribuindo valores aos dados membro diretamente, onde a gente coloca o nome do objeto, ponto, o nome do dado membro, e aqui a gente está atribuindo o valor. Aqui o nosso objeto x.base, a gente está atribuindo o valor 5, que quer dizer que o nosso objeto x está acessando essa base aqui da nossa classe retângulo e atribuindo o valor 5 diretamente. Da mesma forma, a gente está atribuindo à altura o valor 3 do nosso objeto x, onde o x aqui a gente está acessando esse dado membro altura e atribuindo o valor 3. Agora a gente vai inicializar o nosso objeto y utilizando o método init, onde a gente coloca o nome do objeto, que é o y, ponto, o nome do método init, e passamos o 10 como parâmetro para a base e o 6 como parâmetro para a altura. Aqui a gente quer dizer que a gente está acessando o objeto y, indo nesse método, chamando esse método e passando a base aqui o valor 10 e a altura o valor 6. E inicializando os dados membro base e altura com os valores passados por parâmetro na nossa chamada de método aqui na main. Da mesma forma, a gente vai imprimir os dados na nossa tela utilizando o nome do objeto, chamamos o método printData da nossa classe retângulo. E da mesma forma, no nosso objeto y, a gente vai chamar o método printData para imprimir na tela os valores de base, altura e área. Aqui a gente tem a saída do programa, onde o nosso objeto x a gente atribuiu diretamente no dado membro o valor 5 e o 3, que imprimiu a base 5 e o 3, e também a área, que é a multiplicação da base vezes a altura, que deu 15. Da mesma forma, a gente está imprimindo no objeto y os dados
que foram inicializados chamando o método init, onde já passou o 10 como parâmetro aqui para nosso método init atribuir esse valor do dado membro base. Da mesma forma, o altura com o valor 6 passado para parâmetro no método init, que foi atribuído no nosso dado membro altura aqui. Da mesma forma, imprimiu a nossa área, que é a base vezes a altura, que deu o valor de 60.